pessoal, eu sou Gessé Palma e hoje eu quero tratar de um assunto muito importante dentro da Palavra de Deus com você. Um pequeno estudo da Palavra de Deus falando sobre os motivos por que às vezes não enfrentamos os nossos desafios. Motivos que nós temos que porque às vezes não conseguimos enfrentar os nossos desafios diários, os nossos desafios mensais, no trabalho, na escola, em casa. Eu quero falar com você sobre esses motivos. E eu quero ler nas Escrituras Sagradas, na Bíblia, no livro de Números, lá no Velho Testamento, no capítulo 13. Aliás, são dois capítulos que nós vamos ler, o capítulo 13 e o capítulo 14 do livro de Números. No capítulo 13, eu quero ler com você do verso 17 em diante, tá bom? Então, se você tem a Bíblia aí pertinho de você, abre aí o livro de Números, ele é logo no comecinho da Bíblia. Então você tem Gênesis, Êxodos, Levíticos e Números, É o quarto livro da Bíblia Sagrada. Logo no comecinho da Bíblia ali, você já pode abrir comigo no capítulo 13. Nós vamos ler do verso 17 em diante, depois a gente vai pular para o 14 e assim nós vamos, tá bom? Mantenha aí a Bíblia aí, ou então você pode pegar aí uma caneta, um pedaço de papel e ir marcando o que eu vou falar com você nesse momento, tá bom? Olha lá. Enviou-os, pois, Moisés a espiar a terra de Canaã e disse-lhes: subi por aqui para a banda do sul e subi a montanha, e vede que terra é e o povo que nela habita, se é forte ou fraco, se pouco ou muito, e qual é a terra em que habita, se boa ou má, quais são as cidades em que habita, se em arraiais, se em fortalezas, também qual é a terra, se grossa ou magra, se nela há árvores ou não, e esforçai-vos e tomai do fruto da terra. E eram aqueles dias os dias das primícias das uvas. Assim subiram e espiaram a terra desde o deserto de Zim até Reobe, a entrada de Amate, e subiram para a banda do sul, e vieram até Hebrom, e estavam ali Aimã, Sesai e Talmai, filhos de Aнаque. Hebrom foi edificada 7 anos antes de Zoan, no Egito. Depois vieram até o vale de Escol, e dali cortaram um ramo de vide como um cacho de uvas, o qual trouxeram 2 homens sobre uma verga, como também romãs e figos. Chamaram aquele lugar o vale de Escol, por causa do cacho que dali cortaram os filhos de Israel. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias, e caminharam, e vieram a Moisés e a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. E tornando, deram-lhes conta a eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhe e lhe disseram: fomos à terra que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes, e também ali vimos os filhos de Aнаque. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, os jebuseus e os amorreus habitam na montanha, e os cananeus habitam ao pé do mar e pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele subiram disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Aнаque, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aqui nós temos uma parte dessa história, no capítulo 14, um capítulo depois, do verso 26 em diante, diz assim: depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo:
Até quando sofrereis esta má congregação que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel com que murmuram contra mim. Dize-lhes, assim como eu vivo, diz o Senhor, que como falaste aos meus ouvidos, assim farei a vós. Nesse deserto cairá o vosso cadáver, como também todos os que de vós foram contados, segundo toda a vossa conta de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela. Somente Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Uma coisa muito importante está acontecendo aqui. Moisés e os filhos de Israel haviam saído do Egito e agora eles estão perto de entrar na terra que Deus havia dado a eles, a terra de Canaã. Moisés escolheu um homem de cada tribo, 12 homens então, e os enviou a espiar a terra. A questão aqui era que eles deveriam trazer informações se a terra era boa, má, como era o fruto, se as cidades eram fortificadas, se as cidades não eram fortificadas, como eram as pessoas, tinham que trazer informações daquela terra. Deus já havia prometido que Deus estaria com eles, que Ele estaria com eles e que Deus garantiria que eles iriam e conquistariam a terra. Aquilo era um grande desafio para eles. Um grande desafio para o povo de Israel, um grande desafio para os 12 espias que foram olhar a cidade, um grande desafio para Moisés. O povo estava para conquistar aquela cidade. Essa história, ela nos fala sobre essa questão de como enfrentamos os desafios, de como passamos por eles, pelos nossos desafios, como que conseguimos superar esses desafios. Então a gente está vivendo um momento de muita turbulência nesse instante, nesse momento em que eu estou falando com vocês. Hoje é dia, deixa eu dar uma olhadinha aqui, hoje é dia 3. Hoje é dia 3 de maio de 2020 e nós estamos nesse momento ainda em quarentena. As autoridades do país estão se preparando, em muitos estados, para esticar a quarentena, outros estados estão diminuindo a quarentena, muita confusão, muita coisa acontecendo. E isso é o desafio do momento. Mas depois que tudo isso passar, e vai passar, nós teremos outros desafios pela frente, como manter as empresas, o trabalho, continuar ganhando o nosso sustento mensal, fazermos as nossas compras, pagarmos as nossas contas, outros desafios virão. E nós temos motivos, e muitas vezes temos muitos motivos, para não conseguirmos superar esses desafios. Os espias entraram na terra e observaram a terra. E quando passou 40 dias observando a terra, as cidades e andando por lá, voltaram para conversar com Moisés. E aí o grupo de 12 espias foi dividido em 2 grupos. Um grupo de 2 pessoas, que eram Josué e Caleb, e o outro grupo de 10 pessoas. Lembra que eu falei que eram 12? Foi dividido em 2 partes. Um grupo de 2, Josué e Caleb, e o outro grupo de 10, que falaram no meio das pessoas, chegaram, já reuniram as pessoas ali e começaram a falar. E começaram a contar o que viram. Realmente a terra é aquela terra que nós trouxemos aqui para vocês verem, a terra que mana leite, mel. Trouxemos um cacho de uvas em cima de uma madeira. 2 homens precisaram carregar esse cacho de uvas. Realmente a terra é boa, mas lá nós vimos cidades fortes, nós vimos uma terra que consome os seus moradores e nós não vamos conseguir. Então, existem motivos que nos levam a desistir de enfrentar os nossos desafios. Existem motivos que nos levam, motivos que nós temos, que nos levam a desistir de enfrentar os problemas, de enfrentar os desafios, de passar por tudo isso. Existem motivos, nós temos motivos que nos levam a desistir muitas vezes. E nessa história que eu li para vocês, nós encontramos alguns motivos. O primeiro motivo é de não focarmos
nas coisas certas. Quando nós focamos, o nosso foco, deixa eu falar uma coisa para você, o nosso foco pode estar nas coisas boas ou pode estar nas coisas ruins. Esse grupo que foi dividido em duas partes, um grupo com duas pessoas, Josué e Calebe, e o outro com os outros 10, cada um teve um foco. Josué, Calebe chegou e disse, como está aqui no versículo 30, Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse, vamos subir com ânimo, vamos possuir a terra porque ela é nossa herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Calebe e Josué estavam com o foco certo, porém os outros 10 estavam com o foco errado. Eles disseram assim, as cidades são fortes, são grandes, e também ali vimos os filhos de Anak, e disseram depois, infamaram a terra, eles infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. Você já deve ter ouvido falar que tudo aquilo que nós focamos acaba se expandindo. Então, um exemplo bem simples, você gosta de uma camisa roxa e você quer comprar aquela camisa roxa, aquela camisa florida, aquela camisa azul, e você vai buscar, você vai andar, vai até a cidade, o centro da cidade, vai até a loja, até chegar lá, você só vê camisas dessa cor. Aquela pessoa que quer comprar um carro, até chegar o dia de comprar o carro, até lá ele só vai vendo o carro daquele tipo, daquele modelo, daquela cor que ele quer comprar. Por quê? Tudo o que nós focamos se expande, aumenta, chama a nossa atenção. O relatório daqueles espias foi o seguinte, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores. E todo o povo que nós olhamos lá são homens de grande estatura. Então, qual é o primeiro motivo que não nos deixa vencer os nossos desafios? É ter o foco nas coisas erradas. Olhar para aquilo, para o nosso desafio e enxergar outras coisas que não seja o nosso objetivo. Nós temos que aprender a ter o foco nas coisas certas. Essa pandemia vai passar e nós teremos grandes desafios depois. Desafios na nossa casa, no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. E nós temos que estar com o foco nos nossos objetivos, nas coisas certas. Nós temos que focar nas coisas certas. Porque se nós focarmos em coisas erradas, as coisas erradas vão expandir, vão aumentar e nós não venceremos os nossos desafios. Aqui entra uma lei muito importante, que é a lei do foco. Nós temos que aprender a focar nas coisas certas, a ter os nossos olhos voltados para as coisas certas. Nós temos que focar nos nossos objetivos de forma correta e assim vamos superar os nossos desafios. Mas se nós não focarmos nas coisas corretas, nas coisas certas, nós não conseguiremos entrar aonde quer que precisamos entrar. Vencer os nossos desafios. No livro de Filipenses, no capítulo 3, eu quero até achar aqui para ler para você. No livro de Filipenses, no capítulo 3, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos dá uma palavra muito bonita. Filipenses capítulo 3, ele diz assim, irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo nos ensinando a deixar para trás as coisas que nos prendem e a seguir em frente, a ter o nosso objetivo e seguir em frente. Ele diz, avanço para as coisas que estão diante de mim, prossigo para o alvo. A pergunta é, qual é o seu alvo? O que você precisa perseguir?
O que é que você precisa avançar? Foque nas coisas certas. Foque nas coisas certas. Como eu disse, depois que passarmos por essa pandemia, por esse momento de quarentena, muitos desafios virão. Muitos desafios virão. E eu pergunto para você, onde estará o seu foco? Será que você vai ficar se lembrando do que passou? Das experiências ruins que você teve? Será que você vai ficar olhando para trás? Ou será que você vai olhar para frente, perseguir o seu alvo e prosseguir em direção daquilo que você quer? Os 10 espias, eles infamaram a terra. A minha Bíblia ela diz assim, e infamaram a terra que tinham espiado, porque eles estavam apenas olhando o lado vazio do copo. A realidade era que a terra tinha seus gigantes, que a terra tinha seus desafios, mas também era uma terra boa, que Deus havia dado a eles, que Deus havia prometido, é de vocês. Mas naquele momento, eles não souberam vencer aquele desafio. Eles começaram a olhar pelo lado vazio do copo e esqueceram que a terra era boa para se viver. Nós precisamos aprender a ter foco nas coisas corretas, olhar das coisas certas e não deixar que os desafios nos vençam, mas nós precisamos vencer cada desafio. O segundo motivo é que às vezes deixamos nos levar, nos controlar pelo espírito de derrotismo. Eu quero dizer para você uma coisa importante. A terra realmente tinha seus inimigos, seus gigantes, as cidades eram fortificadas. Tanto é que depois, quando Josué assume, depois da morte de Moisés, e Josué assume o comando e eles vão lutar contra Jericó, a primeira cidade. A Jericó era uma cidade altamente fortificada, com muralhas enormes em volta. Então as cidades eram fortes, tudo o que eles disseram era verdade. Mas só que naquele momento, eles não se deixaram levar pela fé em Deus, mas sim pelo espírito de derrotismo. Eles disseram assim, no verso 33 está escrito assim: éramos aos nossos olhos como gafanhotos diante dos nossos inimigos. Entende? Eles começaram a deixar que o espírito de derrotismo tomasse conta deles. Então eles começaram a se ver de maneira minúscula, pequena. E eles disseram assim: nós somos como gafanhotos diante dos nossos desafios. Nós somos pequenos diante dos nossos desafios. No livro de Provérbios, no capítulo 23, no versículo 7, está escrito assim: assim como você imagina, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Se você se deixar diante dos desafios que você enfrenta e que vai enfrentar, porque ninguém deve dizer para você que os desafios pararão. Ah, porque agora eu entreguei a minha vida para Jesus, eu não terei desafios. Não, você vai ter sim. Você vai ter lutas, você vai ter que enfrentar gigantes, você vai ter que matar um leão por dia, você vai precisar trabalhar para o seu sustento, você vai ter que lutar. Mas se você for lutar, já pensando na sua mente, no seu coração, que você não vai conseguir superar os seus desafios, eu vou dizer uma coisa para você: você não vai conseguir superar os seus desafios. A sua mente precisa ser renovada. Existem 3 coisas que acabam prendendo a nossa mente no momento em que nós estamos enfrentando desafios. A primeira coisa que acaba prendendo a nossa mente são as limitações que nós colocamos em nossas crenças, crenças que nos limitam. E o que é isso? São pensamentos negativos que acabam tomando conta da nossa mente e nós realmente acreditamos que não vamos conseguir. Como eu falei, essa pandemia vai passar e novos desafios virão. Novos desafios virão, mas nós precisamos aprender a olhar cada desafio como uma oportunidade de crescimento, de mudança, uma oportunidade de manifestar a nossa fé, uma oportunidade de crescermos,
uma oportunidade de conquistarmos. Como eu disse, eu volto a repetir, eu vou sempre dizer isso. Vamos ter que lutar todos os dias, vencer um leão por dia, teremos muitos desafios na nossa vida. Mas nós precisamos aprender a encarar esses desafios e passar por eles. Então, o livro de Provérbios diz, assim como você imagina na sua alma, assim você é. Você precisa aprender a mudar os seus pensamentos. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no Novo Testamento, no seu capítulo 12, ele diz assim, deixa só eu achar aqui para você, diz assim, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Tem tradução que fala pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então observe que uma das coisas que nos faz provar a vontade de Deus é a mudança da nossa maneira de pensar. Eu não estou aqui vendendo para você uma ideia de autoajuda. Não. Não é isso que estou falando para você. Eu estou dizendo para você que você precisa mudar a sua maneira de pensar. E não pensar como os 10 espias que olharam a terra e disseram assim, nós somos como gafanhotos diante dos nossos desafios. Mas pensar como Josué e Calebe. Nós vamos conseguir. Nós vamos entrar lá e vamos tomar esta cidade, esta terra, porque ela é a nossa herança. Então, o primeiro motivo que a gente não consegue enfrentar os nossos desafios é não focar nas coisas certas. O segundo motivo é de deixar com que o espírito do derrotismo nos vença. Porque antes mesmo de nós entrarmos a conquistar, antes mesmo de nós entrarmos para superar aquele desafio, nós já perdemos. Nosso pensamento já nos derrubou. Porque daí a gente se vê como pequenos gafanhotos diante de tamanho desafio. E o terceiro motivo, e eu acredito que tenha sido o maior de todos eles, foi a falta de confiança em Deus. Eles sabiam que Deus havia dado a eles aquela terra, Deus havia prometido a eles aquela terra. E eles precisavam saber que Deus estava com eles. Tanto é que a palavra herança aparece aqui quando Calebe diz diante do povo, subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Esta situação de não ter foco, essa situação de já estar derrotado antes mesmo de superar o desafio, de começar a planejar alguma coisa para superar o desafio, e essa situação de falta de fé desagradou a Deus. Tanto é que no capítulo 14 você leu que Deus disse que eles não entrariam na terra prometida, que eles não iam entrar. Nós precisamos acreditar. A nossa fé precisa estar agora mais viva do que nunca. Estamos passando por tamanhos problemas hoje. Nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, quantas vezes nós somos bombardeados com notícias ruins, notícias negativas, porque em tal estado muitas pessoas estão morrendo, porque o Brasil tem não sei quantos números de mortes por causa da pandemia, por causa disso, por causa daquilo. São notícias ruins, negativas, e problemas com o governo, e problemas com a liderança do nosso estado, do nosso país, problemas daqui, problemas dali. São notícias ruins que nos vêm todos os dias. Nós temos que aprender a ter foco, a não olhar para as notícias ruins. Nós temos que aprender a já entrar nos nossos desafios diários, sabendo que Deus é conosco. E a nossa fé precisa estar viva.
A palavra de Deus diz que nós devemos ter fé em Deus, porque sem fé é impossível agradá-lo. Nós temos que acreditar nele, nós temos que confiar nele, porque ele é a nossa força, ele é a nossa calmaria no momento da tempestade. Deus é a nossa fortaleza em todos os momentos da nossa vida. No livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, lá mais no Novo Testamento, está escrito assim. Hebreus capítulo 12, versículo 2, está escrito desse jeito: olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Olhando para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, nesse momento de desafio, nesse momento de pandemia, nesse momento de quarentena, nós não podemos ser como o grupo dos 10, que é justamente o grupo daquele que infamou a terra, daquele grupo que não tinha foco, daquele grupo que já estava entrando em estado de derrotismo antes mesmo de qualquer coisa. Um grupo que não tinha fé. Mas nós temos que estar no grupo dos 2. No grupo dos 2. O grupo que diz, não, vamos subir, vamos entrar, vamos fazer. Os desafios vêm, a situação vem, mas eu vou focar. Eu vou entrar com o Espírito de Deus sobre mim. A Bíblia diz que nós não temos o espírito de medo, mas o espírito de coragem. Nós sabemos que os tempos vão cada vez mais se tornando tempos estranhos, ruins, mas nós precisamos permanecer firmes, porque aquele que perseverar até o fim, este será salvo, disse Jesus. Então que esta semana que se inicia, você possa ter foco nas coisas, focar nas coisas, vencer seus desafios, vencer seus obstáculos. Você possa começar o seu dia dentro de casa, se você não está trabalhando, dentro de casa, começar o seu dia já com o espírito de vitória dentro de você, e que você possa começar a sua semana sabendo, confiando em Deus, porque Ele é a vitória. Que Deus te abençoe grandemente.